Andréia é uma menina sonhadora, que desde criança, né, veio de uma família com 9 irmãos aí, né, eu sou a do meio, e desde pequena sempre trabalhando ali com meu avô, que fazia cestas, e a gente saía vender pelas ruas, e cada vez aumentava mais essas cestas, era fantástico, porque a produção ia aumentando. E com 11 anos eu comecei a trabalhar como babá, numa casa de família, onde eu tive ali a minha formação, né? Que ali eu aprendi a lavar roupa, fazer comida, cuidar de casa e cuidar das crianças que eu amo até hoje e tenho o prazer de conviver com elas após tantos anos. E né, fui trabalhar numa vidraçaria, trabalhei na vidraçaria Tonon, que eu falo assim, que também me abriu as portas, que ali eu aprendi a mexer com papel, ver o que era fatura, duplicata, nota fiscal, e comecei a ir nos bancos, né? Então ali começou o meu relacionamento com as outras pessoas. E depois eu fui trabalhar num escritório de contabilidade e fiquei por 5 anos trabalhando aqui na Etecom, que eu falo assim que foi uma honra, que até hoje assim eu me emociono de falar de lá, porque ali eu fazia de tudo. Eu fui contratada para ser escriturária, mas eu fazia abertura de empresa, então eu ia na prefeitura, comecei a conhecer como que funciona, né, a parte burocrática de uma empresa. E depois, quando eu me casei, então eu tinha a parte que eu sabia de todo o funcionamento de uma empresa. Daí eu fui trabalhar junto com meu marido numa oficina mecânica, que a gente fala assim, que era aquela oficina escura, cheia de calendário, aquela coisa assim, né, há 30 anos atrás, não era tão simples, né? Os funcionários eram até mais velhos do que eu, então para conseguir o respeito deles foi assim, uma coisa muito batalhadora mesmo, assim, um desafio muito grande trabalhar numa oficina mecânica, onde eu era muito confundida às vezes como irmã do meu esposo ou como qualquer outra coisa, não uma mulher de respeito. Olha, muito desafiador. Então na época que eu casei, a minha sogra, ela que estava à frente, né? Então ela sempre esteve à frente ali com o meu sogro, ela cuidando de toda a documentação. E ela ia passar por uma cirurgia, então precisava de alguém. Então a gente, né, meio que planejou o casamento com a minha ida para a oficina e ela se afastar. E nesse afastamento dela, ela nunca voltou, tá? Então eu falo assim, aquele desafio que eu tive foi muito grande, foi época de mudança de dinheiro, de cruzeiros novos para cruzeiros, aquela época louca de dinheiro. Então a gente perdeu muito nosso financeiro ali, porque as pessoas não trocavam os cheques, né? Estavam feitos diferentes. E aí eu fui conquistando meu espaço. Eu sempre acreditei muito na criança, porque eu vim de criança, trabalhando. Então eu sempre investi muito na cativar as crianças, né? Eu falei assim, então eu comecei a montar um espacinho para criança, então ali as pessoas começavam a sentir a vontade. E hoje, né, eu vejo assim que com o passar dos anos, o quanto foi valioso esse investimento nas crianças, porque hoje essas crianças são os meus clientes. Então eu tenho clientes há mais de 30 anos que já eram clientes do meu sogro, já estamos assim na 3ª geração, então pessoas que cresceram junto conosco, se formaram médicos, tiveram filhos. Então a minha caminhada como empreendedora é gigante, né? Então participando sempre de eventos, participando sempre de aprimoramento, que eu falo que a gente nunca sabe tudo, cada dia eu estou aprendendo mais. Hoje eu falo, né, de boca cheia, tenho a minha filha que está lá trabalhando no meu lugar, eu já sou aposentada, 33 anos de INSS, que eu falo assim, nossa, que delícia, a gente tem aqueles sonhos, né, quando eu aposentar eu vou fazer isso, fazer aquilo. Gente, quando eu aposentei, eu falei assim, nossa, com o dinheiro que a gente ganha de aposentadoria, não vou fazer muita coisa não, eu vou continuar trabalhando. E aí a gente vai vendo outras oportunidades, né? Comecei a empreender numa empresa de marketing multinível, onde também faz muita diferença do meu tradicional como oficina. Que além de eu trabalhar com um público masculino na época, porque hoje as mulheres já tomam conta, né? Eu tenho muitas clientes mulheres, e esse público, né, da oficina mecânica, a minha oficina eu não consigo expandir mais, não tem como eu expandir ela acaba ficando, né, por mais que eu trabalhe 12 horas, 16 horas, eu não consigo aumentar. Né? E comecei a ver o negócio de marketing de multinível, que né, são formações de rede, onde eu consigo levar a oportunidade de trabalho, nossa, infinito. Falei assim, são redes que a gente vai montando, então tenho a oportunidade de levar trabalho e de melhorar muitas famílias. Mas ainda não fiquei contente com isso, gente. Porque eu falei assim, olha, por mais que eu tenha uma vida tranquila, né? Eu falo assim, eu cumpri, né, meu dever aí, me aposentei, continuo trabalhando, tenho a minha empresa, né, sólida na cidade, é mais de 50 anos, depois tem 30 na minha direção.
Mas o que eu vejo de maravilhoso em tudo isso é o como a gente querer, a gente pode, né? Então eu falei assim, eu vim de uma família muito simples, né? E tive uma caminhada de conquistas. Eu sempre acreditei nas conquistas, né? As derrotas eram, né, aprendizado. E agora eu vejo assim, como que eu posso ajudar aquelas pessoas que não podem trabalhar comigo, que não conseguem trabalhar comigo? Aí eu comecei a olhar o lado da política, porque no meu negócio de marketing multinível eu consigo ajudar muitas pessoas já adultas a melhorarem a sua vida financeira, né? Mas eu não consigo ajudar aquelas pessoas que passam fome, aquelas pessoas que não têm nenhuma estrutura na sua casa, né? Aquelas pessoas que estão estudando ainda, aquelas famílias que não têm nenhuma estrutura. Então, esse olhar para a política, ela me trouxe a visão de poder ajudar aquelas pessoas que estão começando, como eu. Olha, eu acho assim que não só as mulheres, como todo o público, tem que acreditar no seu potencial. Acredite em você, não deixe nunca nada negativo na sua vida, do seu momento. Tente tirar proveito dos piores momentos, porque daí o crescimento vem mais forte, né? Assim, não é uma vida fácil, né? Empreender é dar a cara para o mundo. Eu falo assim, que a gente nasce empreendedora e vai dar cara ao mundo. Não é todo mundo que vai comprar a sua ideia, nem é todo mundo que vai gostar de você. Mas quando você sabe quem você é e o poder que você tem, você se transforma e começa a vir a lei da atração trabalha muito a nosso favor. Então, o que eu digo para todas as mulheres, vocês podem sim, se valorizem, olha no espelho todo dia quando acorda e fala assim, você é linda, maravilhosa, inteligente, foca no que você tem de melhor e vai para a luta. Né? Fala assim, tá difícil, tá? Né? Fala assim, tem as dificuldades com a família, com os pais, com os filhos, mas não foca na dificuldade, procura a solução, né? Foca sempre na solução, né? Desde pequenas, né, coisas dentro da casa, você vai se tornando uma líder, porque a mulher, ela nasce líder, né? Por mais que tenha, né, a força do homem, é a mulher que domina, né? Então a gente faz de conta que deixa eles mandar, deixa eles acreditar que manda, né? Mas isso eu sempre também levei para minha empresa, porque eu falava assim, ó, uma criança feliz que gosta de ficar no meio ambiente, ela vai levar para a mãe isso. Então, cada vez que quebrar o carro ou que ouvir falar em quebrar o carro, essa criança vai querer ir na minha oficina, porque lá tem os carrinhos, tem os brinquedos. Então, pode ser que os pais nem gostem do meu trabalho ou talvez não gostem do meu valor, do valor que a gente cobra, mas pelo filho ele vai. Daí eu falo assim, ó, uma criança que alegra uma mãe, a mãe feliz, ela transborda a alegria que contagia no marido. Então, eu falei assim, vira um círculo, né, de bem-estar ali, de união, e acaba, né, falei assim, eu preciso estar nesse meio, porque se a criança, né, o poder da criança de falar, né, olha, o carro quebrou, a pessoa, eu quero que aquela criança esteja brincando, fala, quebrou, eu quero ir lá naquele lugar, né, e isso eu vivi por muitos anos. E eu vejo muitas crianças até hoje, né? Eu mudei a minha empresa, a gente foi aumentando, a gente foi mudando de prédio, melhorando as coisas. E tem, né, aquelas crianças que conhecem os brinquedos, já sabem até onde está, né? Então eu falo assim, então essa criança, ela vai ser o meu futuro. Né? E hoje eu vivo esse futuro, porque em 30 anos essas crianças cresceram e hoje levam seus filhos. Eu falo que isso é sucesso, né? A gente não é ter toda a fortuna, todo o dinheiro, mas o sucesso é você ser reconhecido pelos pequenos detalhes, pelas pequenas atitudes, né? Para assim, não é você fazer o que todo mundo faz, mas você conseguir ter um diferencial que valorize o seu potencial. Olha, eu, né, já participei de muitos concursos, né? Então a gente sempre tem que estar, né, na mídia. Eu acredito que a gente sempre tem que estar na mídia, a gente tem que sempre estar, né, destinando uma verba para investimentos populares da cidade, os jantares, onde você vai aparecer, né, para a sociedade, você vai mostrar o seu trabalho, né? Mas o que mais valoriza, né, a gente são os concursos, que são concursos, né, patrocinados por empresas como Sebrae, Senai, né, ou empresas grandes que investem realmente naquele concurso, que você tem que mostrar o que você faz, você tem que passar por uma auditoria, né? Vem auditores que não te conhecem, vão analisar como você tratou a sua empresa, como você cuida do meio ambiente dentro da sua empresa, né? E pegando esse gancho aí, eu falo assim, eu tive aqui em Botucatu
um certificado de selo verde. Por que eu tive esse certificado? Eu falei assim, muitos dizem que tem alguns descontos na Caixa Econômica para empréstimo e outras coisas, mas eu queria buscar esse selo verde para conscientizar a minha família e a minha empresa, meus funcionários ali, da importância da gente ter com o meio ambiente. Então hoje, se você entrar na minha empresa, né, desde o tapete que pisa, da roupa que o pessoal usa, do paninho que eles limpam a mão, tudo vai ser lavado numa empresa destinada, toda a água da oficina, ela é tratada, o piso é tudo que a gente faz de limpeza ali, né, é tudo passado por tratamentos. Então, essa conquista do selo verde, para se ter, eu não sei se aqui na cidade mais alguém tem, eu não fiz essa pesquisa, mas eu sei que a gente passa por auditorias muito sérias, desde da tomada, como que acende a luz, da torneira de água, como que sai a água. Então não é um selo qualquer, então isso aí é um prêmio que é um reconhecimento muito forte para mim. Eu participei também de um prêmio de empreendedorismo em São Paulo, onde eu perdi, gente, para a Sabesp. Daí eu falo assim que eu não perdi, porque eu fiz o meu planejamento, o meu trabalho todo sozinha, né, junto com a minha equipe da oficina. E a Sabesp, ela mostrou um projeto feito com os melhores técnicos, fez um projeto com os estudantes, com uma equipe de pessoas que estudaram para mostrar aquilo. Então, quando eu perdi aquilo e eu ganhei, né, só um certificado de participação, e eu vi que eu perdi para a Sabesp, eu falei assim, eu não perdi, eu ganhei muito. Porque quem sou eu, né, numa pequena empresa, né, uma microempresária de Botucatu, do interior, participando de um concurso em São Paulo, com milhares de empresas gigantes, e eu consegui ter pelo menos um certificado e perder para a Sabesp, para mim não foi uma perda, foi um ganho. Participei também por 5 anos do Mulheres Empreendedoras. Então, esse concurso ele é baseado na nossa história, né? E eu escrevi a minha história, e não conseguia ir para frente, Então, mulheres, o que acontece? A gente escreve a história, às vezes, do nosso marido ou a história da empresa, porque a gente trabalha junto, e não escreve a nossa história, eu, mulher. Né? Então, foram 5 anos tentando, daí eu mudei a minha história. Eu falei assim, não, gente, eu preciso escrever de mim. Eu não preciso escrever a história do meu marido, de como foi a fundação da empresa, eu tenho que escrever a história de como é a Andréia, de onde ela veio, o que eu fiz de diferente para conquistar, né, os clientes de Botucatu, região, que eu falo assim, que hoje eu tenho clientes de Sergipe, do Rio de Janeiro, de Campos de Goytacazes, que viajam quilômetros e quilômetros para trazer o seu carro para consertar na minha empresa. Né? E com a rede de marketing, eu tenho clientes, nossa, no mundo inteiro e até fora do mundo, clientes que entram no meu site e compram. Então a gente tem que ter essa simpatia e eu falo assim, nunca perder a humildade. Né? E aí a hora que eu escrevi a minha história, né, a Andréia, né, escrevi a minha história, coloquei ali a minha emoção, foi no último dia de entregar que eu falava assim, então, 5 anos que eu escrevo, nunca ganho, não ganho. Não, eu sei que eu escrevi chorando e mandei para o site com medo que tinha passado da meia-noite e não ia ser considerado. E ali foi onde eu ganhei meu prêmio, né, que eu falo assim, tinham 33 mil pessoas inscritas no Brasil e saiu a Andréia aqui do Botucatu do interior, sempre levando, né, esse nome, essa maravilha de cidade que a gente vive. Eu falei assim, então são conquistas gigantescas, né, de mínimos detalhes. Olha, eu falo assim que as emoções vêm muito à flor da pele comigo, porque eu falei assim, eu choro facilmente, então, né, e falar de mim é sempre muito difícil. Falar, né, de outras pessoas, contar os casos é muito mais simples. Quando eu vou falar de mim, né, assim, em 2019, veio um convite para eu estar participando de um livro com mulheres, né, de um livro de mulheres, um livro de empoderamento, né, um livro forte. Daí eu fui ler o currículo, né, das pessoas que estavam comigo nesse livro. Olha, eu vou falar para você, eu me senti assim, ao mesmo tempo que eu falei assim, nossa, mas em que nível que eu tô perto dessas pessoas que tem ali MBA, pessoas com vários, né, falam várias línguas, pessoas estudadas. E a Andréia aqui, na minha simplicidade, né, eu falei assim, escrever minha história, né, o que eu posso estar agregando na vida de outras pessoas. Né? Aí que a editora veio e falou assim, não, mas é esse o diferencial, né? A gente quer várias mulheres com várias histórias e a sua é impactante, porque né, o Sebrae tinha me indicado e outras entidades tinham me indicado para esse prêmio. E foi assim, o maior sucesso, mas o prêmio meu, que eu falo assim, de ter o meu nome indicado, esse é o melhor prêmio.